Galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do The Byte. Nesse episódio a gente tem uns assuntos interessantes pra discutir. Vamos falar de novidades de State of Play, de PlayStation. Teve também aí Tokyo Game Show rolando recentemente. Xbox teve presença no evento, inclusive. Vamos falar de uma novidade do YouTube para criadores e uma polêmica envolvendo um ex-membro dos Try Guys e o seu novo podcast. E este episódio aqui, galera, está sendo produzido em parceria, como sempre, com a Alura, que tá com a imersão IA com Google Gemini. E essa aqui é a última chance de, em 2025, você participar de graça da imersão de inteligência artificial da Alura. São vários dias de treinamento, de graça, para você aprender a como aplicar inteligência artificial em projetos práticos. Inscrevam-se de graça via link na descrição ou QR Code na tela. Vamos nessa! Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do The Byte. Semana passada não teve episódio, tivemos alguns probleminhas que fugiram do nosso controle, mas também semana passada não foi assim tão movimentada, né? Agora, essa semana, meu amigo, muita coisa rolou. Teve evento da Kojima Productions, teve State of Play e também teve Xbox aí marcando o começo da Tokyo Game Show, além de um monte de outras novidades. Agora, focando só nesses eventos para começo de conversa, Xbox, PlayStation e tal. Edu, o que te chamou mais atenção nessa semana passada com relação a tudo isso que rolou? Cara, eu fiquei bem impressionado. Putz, insira meme do Death Stranding 2 aqui. Fiquei bem impressionado com o OD do Kojima, hein? Eu achei que o que ele criou ali tá impressionante, porque assim, visualmente tá realmente um passo à frente do que a gente tem visto no mundo dos games, e eu acho que tem um potencial enorme de ser um jogo de terror. Talvez aquilo que ele sonhou em fazer com o Silent Hills, que nunca foi lançado, talvez a gente veja muita influência aí nesse projeto OD do Kojima. A Ryuga Gotoku, que desenvolve os games da franquia Yakuza, Like a Dragon e tal, teve algumas novidades também, dentre as quais o que mais me chamou a atenção, muito positivamente, é o fato de que Yakuzas antigos vão receber novos lançamentos com tradução para português. O que eu acho muito importante, porque a franquia Yakuza é uma franquia espetacular, fenomenal, são jogos super divertidos, com histórias riquíssimas, e pra galera conseguir realmente curtir esses games, os jogos precisam ser traduzidos para português. E isso tá acontecendo, porque os novos games têm saído com tradução e aparentemente eles estão voltando nos antigos e traduzindo. Eu fiquei bem feliz com a atitude, acho que vale elogiar o trabalho da SEGA como publisher dos games de ter voltado nos games já lançados para traduzir. De PlayStation, eu achei o evento bem morno, e quanto mais eu reflito a respeito do State of Play, mais eu acho que ele foi bem fraco. Pouca coisa foi anunciada de fato, quase tudo que foi mostrado já tinha sido mostrado anteriormente. Obviamente que o grande destaque, pelo menos para mim, foi o Wolverine, que é um game que a gente sabia que estava em desenvolvimento, mas ele finalmente foi mostrado com gameplay. Um gameplay no qual eu vejo bastante potencial. Esse é um game desenvolvido pela Insomniac, que é o estúdio que fez recentemente os games do Homem-Aranha, né, os Spider-Man de Play 4, Play 5, que saíram pra PC também. Jogos excelentes. E eu imagino que o jogo do Wolverine vai seguir uma estrutura de gameplay semelhante ao que a gente vê no Spider-Man, mas é um jogo muito mais visceral, muito mais brutal, que aparentemente tá respeitando bastante aí o Wolverine como personagem. Mas aí você acha que vai ser um jogo de mundo aberto, assim? Tipo, na pegada de Homem-Aranha também? É que o Homem-Aranha, pela mobilidade, ele se desloca muito rapidamente pela cidade. Mas eu acho que ele vai ter uma pegada Days Gone, vamos dizer assim. O deslocamento é mais lento, mas eu acho que a gente vai ter cenários abertos. Pode ser que seja linear, pode ser que seja um single player mais estilo um The Last of Us da vida. Eu não sei, eu tô chutando aqui. Mas a impressão que eu tive do trailer é que os cenários oferecem espaço pra exploração. Eu posso estar errado aqui. Eu não vi os vazamentos, porque eu sei que esse jogo teve um vazamento enorme. Faz um tempo eu nunca vi nada de vazamento do Wolverine. Talvez a galera que viu o vazamento saiba. Tem umas cenas que ele tá correndo, né, num telhado, arrastando a garra e tal. Tem a moto, né? É, exato. Então seria interessante, né? Eu não sei qual que é o benefício de um jogo desse mundo aberto ou não, né? Vocês acham que deveria limitar ou você acha que é interessante? Porque mundo aberto nem sempre é a solução, né? O que você acha, Davi? Não, definitivamente mundo aberto não é a solução. Inclusive, eu já falei em episódios passados aqui do debate que eu tô até meio cansado de jogos de mundo aberto. Tava jogando agora o Ghost of Yotei, que é um jogaço, na minha opinião. Saiu, inclusive, nota de Metacritic e tal. Foram notas bacanas. Mas, assim, é mais um jogo de mundo aberto, assim. Um jogo de mundo aberto bonito, maravilhoso, com gameplay fantástico. Mas, assim, cara,
Eu não sei se porque eu tô com pouco tempo pra jogar videogame ultimamente e tal, e já faz um bom tempo que esse ultimamente se estende na minha vida. Tamo junto. Eu tenho gostado de jogos, não digo mais curtos, mas jogos um pouco mais lineares do que de mundo aberto. Eu não quero tanto me perder assim, eu prefiro... Direto, né, também. Direto, acho que a palavra certa é essa, inclusive. Direto, verdade. Então, eu acho que se o jogo do Wolverine tiver partes abertas, como por exemplo o God of War tem, né? Partes abertas e uma parte mais linear e tal. Mas se ele obedecer uma história mais linear, uma história mais direta, eu vou preferir. No teu caso, Vandep, o que você acha? Melhor um jogo de mundo aberto ou... Eu não sei, cara. Eu até vi um tweet, né? Pedi pra botar aí na tela, zoando a gameplay do Wolverine. Ah, gameplay pra isso, você aperta X, 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 que na verdade seria quadrado, né? Que é simplesmente ele seguindo e ele faz uma sequência de golpes e tal. Que eu já falei, inclusive, aqui, aí eu, né, sendo velho, né? Eu não gosto muito de combate em jogo no geral. Uma ótica muito minha de eu tô cansado de combate, por isso que eu gostei tanto dos Death Strandings. E quando tem aqueles combatezinhos, foi uma coisa quando eu joguei God of War Ragnarok, que eu gostava muito dos puzzles, mas aí chega num lugarzinho lá, não sei. Pode achar que eu tô implicando, mas eu me interessei bastante pelo jogo. Eu achei que visualmente muito, muito legal. E a gente fala muito de propriedades intelectuais aqui, né, de IP. E eu acho que X-Men continua sendo uma das mais interessantes e fortes de se explorar, mesmo, né, estando aí o quê, mais de 40 anos, se eu não me engano. E inclusive a gente, num episódio, já tem mais de um ano, a gente mencionou X-Men 97, né, que se você não viu, acho que tem na própria Disney Plus, é muito bom, uma das melhores coisas que eu vi nos últimos anos, animado nem se fala, né. E em relação à gameplay específica, tem uma parte da mística, né, ou da Raven. Vocês acham que vai dar pra jogar, vai jogar com outros? Como que vocês acham que o jogo vai explorar isso? Cara, eu sinto que o Wolverine vai ser realmente o principal foco. Sim, o principal sim. Isso dito, os Spider-Man têm trechos jogáveis com outros personagens, inclusive o Miles Morales, né? Tem o seu próprio jogo. No Spider-Man 2 a gente tem 2 Spider-Man pra controlar, mas além dos Spider-Man a gente tem outros personagens jogáveis, mas eu não sei se eles vão levar isso para o Wolverine. Em relação ao sistema de combate do Wolverine, uma coisa que eu acho que é importante a gente mencionar é que esses games de grande porte, Spider-Man, Wolverine, eles querem atingir o número máximo de jogadores possível. Então, o combate ele tem que ser simples o suficiente para um cara mais leigo pegar esse jogo e conseguir jogar. Então ele não vai ter um combate muito elaborado, pelo menos na questão de combo. Eu acho que ele vai ter acessórios pra gente usar, golpes especiais, sabe? Mas eu acho que ele não deve exagerar na complexidade do combate pra não ser uma barreira de entrada. Eu concordo contigo, mas ao mesmo tempo eu trago de novo o exemplo do God of War, né? E eu acho que God of War consegue fazer os dois. Consegue ter um sistema de combate relativamente simples, especialmente no primeiro jogo. Acho que o segundo jogo, o Ragnarok, já deixa um pouco mais complicado e tal. Mas dentro dessa sistemática simples, assim, não tão complexa de início, você tem uma profundidade que ao longo do tempo, quando você vai somando, né, os combos, os poderes vão combinando um no outro, eu acho que aí você consegue ter esse melhor dos dois elementos, né? Não só um combate mais acessível, mas ao mesmo tempo um combate que quem quiser se aprofundar e fazer coisas assim mais visualmente impressionantes, né, até pra gravar gameplay, vídeos e tal, eu acho que dá pra fazer um negócio bem legal. A gente pode até voltar a falar de Wolverine daqui a pouco, mas eu queria aproveitar que vocês mencionaram uma parada sobre IPs, né, novas IPs e tal, IPs da Marvel. Teve uma IP que me chamou a atenção dentro dessa apresentação de PlayStation, que foi a Saros, né, que é a nova IP da Housemarque, né, o novo jogo da Housemarque. E aí também, que nem você falou, Vandep, sobre os comentários de Twitter, eu vi muita gente reclamando, inclusive, desse jogo. Ele teve o primeiro trailer de gameplay, nessa nova State of Play, e o pessoal reclamou muito porque o combate parecia muito com o Returnal, né? Mas é exatamente essa a ideia do jogo. Exato, é um pouco do pedigree da própria Housemarque, né? Ser parecido. Mas aí eu fico me perguntando assim, será que um Returnal 2 seria mais interessante do que esse Saros? Pra ti, Edu, o Saros apresentou novidade o suficiente pra você sentir que ali de fato é uma nova IP, ou você ficou um pouquinho com essa impressão também de que poderia ter sido ali um Returnal Parte 2 ao invés de uma nova propriedade intelectual? Eu acho que o nome é diferente em função da história, não do gameplay, por causa do universo do jogo, porque em termos de gameplay eu acho que ele vai seguir bem os moldes do Returnal,
talvez até em termos de narrativa, né, de conforme você avança nos loops e chega em novas regiões, você tenha desdobramentos da história sendo apresentados, mas esse é um jogo que eu sinto que ele é difícil de ser mostrado em trailers e convencer que o gameplay é divertido, porque eu acho que ele é um jogo muito específico. O próprio Returnal, eu acho que pela história parecia interessante, mas o gameplay não ficava tão evidente em trailers. E quando você vai jogar o Returnal é difícil pra caramba e é um jogo que instiga atenção constante. Eu acho que o Saros vai ser nessa pegada, mas o trailer não exemplifica isso exatamente. Vocês jogaram Returnal? Vale a pena? Até foi um jogo que quando eu comprei meu PlayStation 5, na verdade o Duduzinho, o Eduardo me deu de presente, veio com o jogo, aí eu fiquei, né, veio com o console, na verdade, então eu fiquei meio curioso. O jogo vale a pena? É interessante mesmo? Qual que é? Um pouco... Até porque é bom a gente explicar também para as pessoas que não acompanham os IPs e tal. Tá, ó, pra dar uma contextualizada, a Housemarque é o estúdio que tá fazendo Saros, fez o Returnal, e antes eles faziam projetos menores de jogos, normalmente bullet hell, que é aquele que tem um monte de projétil na tela ao mesmo tempo e com sistemas de física interessantes. O Resogun, por exemplo, foi um game de lançamento do Play 4 que é da Housemarque. Esse é um estúdio que aparentemente desenvolve muito bem os seus games e eles com o Returnal tentaram fazer um jogo maior, um jogo mais grandioso, mais complexo. Narrativa. Conseguiram cumprir o objetivo de fazer um game novamente, que nem o Davi falou. ênfase em narrativa, gameplay mais complexo, visual mais complexo. O Returnal, eu acho que é um jogo bizarramente difícil. Eu acho ele muito difícil. E não é um game que eu zerei porque ele me deu uma cansada. Porque o loop de gameplay dele envolve você entrar no cenário, explorar, avançar. Se você morre, você perde tudo e tem que começar de novo. Mas você consegue desbloquear alguns atalhos e você obviamente mantém o seu conhecimento sobre como o jogo funciona, então as suas runs melhoram. Mas essas runs são muito longas, isso que me deu uma desanimada no game. Porque às vezes eu pego um jogo que é tipo roguelike pra jogar e a run é de 10 minutos, 20 minutos, meia hora, estourando 45 minutos, beleza. O Returnal pra mim se estendia sempre além de 1 hora as runs. E isso me dava uma frustração de, putz, eu fiquei 1 hora e meia jogando, eu morri, eu tenho que fazer tudo aquilo de novo. E a história do game não me pegou tanto a ponto de eu ter aquela gana de insistir, sabe? Davi acho que jogou também, né? Isso, eu joguei, a minha impressão foi bem parecida com essa. A narrativa me pegou um pouquinho, especialmente no começo. A história da personagem principal é interessante, o universo é interessante. Outra coisa que me pegou muito, porque foi um dos primeiros jogos mesmo ali da janela de lançamento do PlayStation 5. É a integração com o DualSense, né? Digamos assim, o feedback tátil do DualSense é muito interessante com o Return. Então eu lembro que foi assim, era aquele jogo que eu mostrava pra todo mundo, olha só como o PS5 é legal, assim, pega aqui no controle, dá uma mexida na personagem e tal. Então teve esse momento que foi interessante, né? No começo de uma nova geração, mas também foi um jogo que eu larguei, né? E aí eu não tenho vergonha nenhuma de falar sobre isso, já falei isso várias vezes aqui no debate, que eu curto assistir gameplay no YouTube, ver a história, acompanhar, por exemplo, uma pessoa jogando, gameplay do Edu, gameplay de outros caras que eu acompanho por aí e tal. E Returnal foi um desses jogos que eu não consegui zerar, porque eu larguei o jogo, fui jogar outras coisas, me cansei um pouquinho mesmo também, mas eu continuei através do gameplay de um cara que eu sigo no YouTube e eu vi o final do jogo através dele. E assim, o final do jogo é interessante, porque a história é muito bacana, o lore é muito legal. Mas o jogo realmente é meio cansativo pra quem não curte essa coisa meio frenética. Então, respondendo aí a tua pergunta, Vandep, eu não sei se esse é o tipo de jogo que vai te agradar, já que eu imagino que você curta uma parada um pouco mais de boa, um pouco mais suave, assim. Ele é bem frenético. Eu lembro que eu saía e eu não gosto de suar muito na mão, assim. E eu acabo não suando muito. Mas eu terminava o Returnal, tipo, me limpando todinho. Não gosto na mão. Tipo assim, não é algo que acontece muito comigo, por isso que eu não suo tanto na mão assim também. E aí, quando eu terminava de jogar, eu ficava me limpando, porque é um jogo que eu ficava extremamente nervoso enquanto eu jogava. Aproveitando que a gente tá falando ainda dos eventos, outra coisa que apareceu também no evento de PlayStation foi Battlefield 6. E aí, eu não sei vocês, é claro que um trailer de revelação de campanha, single player, não diz muito até você pegar e jogar, né? Mas eu achei esse trailer de revelação de campanha de Battlefield 6 bem interessante, assim, mais até do que a campanha de Black Ops 7. Vocês tiveram essa mesma impressão ou pra vocês foi mais ou menos a mesma coisa? Os dois jogos estão em pé de igualdade, assim, em termos de hype?
Eu acho que rola uma saturação com Call of Duty, as pessoas de Sinistro. saco cheio de todo ano, o mesmo jogo, ainda mais nos anos recentes que a gente teve Modern Warfare 2 e 3, os reboots saindo em seguida e desagradando, principalmente o Modern Warfare 3. Vão ser 2 Black Ops seguidos, né? Então. Verdade. Isso, dá uma cansada, Isso. E as pessoas perceberam já que Call of Duty tá saindo todo ano sem necessariamente o tempo de desenvolvimento que precisava pra sair direito. A EA com certeza sabe disso, então eu acho que eles investiram muito tempo, muito em recursos humanos, né, pra que esse Battlefield 6 saia certinho, tanto no multiplayer quanto na campanha. Eu acho que a EA tá vendo essa oportunidade como a oportunidade deles conseguirem mais público que Call of Duty. Não necessariamente em vendas ou jogadores simultâneos no longo prazo, mas acho que é a oportunidade de, no lançamento, esse Battlefield desbancar Call of Duty. E isso pode significar um ponto de virada pra Battlefield em relação a Call of Duty. Eu acho que é muito legal o que tá acontecendo, porque o COD se acomodou, vende muito, né? Teve um tweet que o COD ainda vende no PS4, né? Em, tipo, Xbox One, eles ainda fazem porque o pessoal compra. Mas se acomodaram. E a EA, depois de alguns fracassos com os Battlefields recentes, que não foram bons jogos, né? Considerados bons jogos, investiu muito. Já falamos aqui, né? Fui lá no evento em Los Angeles com o Alan, o Funk e o Hayashi também. Teve live de lá com o pessoal grande também, né? A gente falou de uns streamers gigantes gringos. E também, né? Vão apostar em Battle Royale, que é o que fez o diferencial do COD nos últimos anos, que decaiu muito o Warzone. Então, o modo história, não sei se alguém compra o jogo por causa disso, mas parece que eles estão atacando de todas as frentes, né? Então, se o modo história for bom, o multiplayer parece que é bem legal. Se o Battle Royale, principalmente, que eu acho que é a grande aposta deles, for muito bom, eu não sei se necessariamente vai afetar os números do COD, né? O pessoal dos comentários pode até botar aí, porque parece que o COD é um negócio meio seguro, assim, né? Sempre vai vender muito, todo mundo reclama, mas tá sempre vendendo. E quem são essas pessoas que jogam esse jogo, né? Mas eu achei que a posição da EA referente a Battlefield, de atacar diretamente o COD, de se diferenciar, a gente não vai ter skin super colorida e maluca, né? Eu vi um TikTok recentemente, vou até mandar pra botar na tela aí, é uma arma do COD que tem uma montanha-russa, né? Tipo, aí tem uma montanha-russazinha. Aí o cara, eu vou pegar vertigem jogando COD, tá ligado? O que é isso que tá acontecendo, cara? Tipo, e eu acho que eles perderam um pouco a mão. Não sei se o COD foi, vamos pegar público do Fortnite, que tinha um negócio mais cartoon, mais desenho mesmo, e meio que se perdeu no posicionamento que tava sozinho, né? O Fortnite também é um jogo que caiu muito, e eu não sei se são as mesmas pessoas que jogam os dois. Eu acho que tem públicos relativamente separados, Fortnite geralmente mais novo. Mas a EA vai apostar todas as fichas nesse jogo. A gente critica bastante EA, assim como o Ubisoft e Activision, mas a EA parece, né? Saiu o EA FC também 26, né? O FIFA, então falando que é o melhor desde o 17 nessa primeira semana. Legal. Bastante gente falando, né? O próprio Adolfo, com quem eu trabalho, tá streamando e gostando mais, e falou que o 25 foi o pior, então não sei se a EA arrumou a casa de vez. De vez não, né? Mas interessante, né? Ver que eles estão se posicionando. Então, sobre campanha, eu queria dar o meu relato, porque talvez seja a história de muita gente também. Eu não sei se é, tá? Eu não quero achar que porque rolou comigo é o que acontece com um monte de gente, né? Mas eu comprei o Call of Duty Modern Warfare 2 como meu primeiro Call of Duty, isso lá em 2009, se não tô enganado. Sim. E eu comprei o game porque eu vi que ele tava sendo muito bem avaliado. Eu joguei a campanha e gostei muito e fiquei com aquele negócio de quero mais. Aí eu joguei o Spec Ops e gostei muito e fiquei com aquele lance de quero mais. E aí eu fui pro multiplayer. E daí isso mudou a minha vida, né? Porque eu criei o canal por causa do game. Mas assim, eu tô falando isso porque talvez seja um número relevante de pessoas que compra o game porque a campanha é bem avaliada, gosta, fica com aquele gosto de quero mais e migra para o multiplayer. Fica muito claro que a EA tá ativamente tentando tirar público do COD mesmo, assim, eles sim acham que é o mesmo tipo de público, né, que joga, diferente que eu falei do Fortnite, então eles estão atacando diretamente o pessoal que tá desgastado de COD. O que você acha, Davi, dessa história que você... Eu ia falar que talvez até essa parte do modo história ter o seu valor, né? Apesar do multiplayer ser, de fato, aquilo que muita gente busca nesses jogos de tiro, seja o que justifique o próprio pessoal de Call of Duty investir tanto em figuras reconhecidas como personagens principais dos seus modos de história, né? O Milo Ventimiglia, né? Agora é o personagem principal de Black Ops 7 e tal. Battlefield, aparentemente, eu não vi nenhuma cara ali muito conhecida do ponto de vista de ator, mas eu acho que eles também estão trazendo, pelo menos,
um investimento maior num trabalho de voice act, num trabalho de captura de movimento, mostraram várias cenas do trailer da campanha, né, de interação entre personagens, não só a galera atirando, soltando bazuca e tudo mais e tal. Então eu acho que pode ter aí pode ter um fundinho de verdade nisso que o Edu tá falando. E assim, aproveitando que a gente tá falando sobre estratégias de empresas que estão indo bem, empresas que não estão indo bem demais, assim e tal. Queria falar um pouquinho também de Xbox, porque durante a apresentação de PlayStation, uma das coisas que me chamou mais atenção tem a ver com o Xbox ou com o Microsoft, que foi o anúncio de Microsoft Flight Simulator 2024, né? Um negócio meio esquisito em PlayStation, mas a gente já tá começando a se acostumar com essa história de ver a logo de Xbox em outras apresentações de outras publishers e outras empresas, plataformas e tal. Mas teve também a apresentação de Xbox durante a Tokyo Game Show, no comecinho da Tokyo Game Show. E assim, pra mim, se a apresentação de PlayStation foi morna, eu achei a de Xbox mais morna ainda. Não sei se o Edu discorda ou concorda, mas teve lá o destaque de Forza Horizon 6, finalmente anunciado, depois de muita gente ter vazado que ia ser no Japão e tal, e acabou sendo mesmo, tanto que por isso que eles escolheram o Japão para poder apresentar o jogo. Mas qual que foi a impressão de vocês sobre essa apresentação de Xbox? O Edu primeiro e depois o Vandep. Antes de tudo, Davi, conta pra gente o que foi mostrado em Xbox. Então, teve muita coisa, mas eu não sei o quanto de cabeça, ó. Relevante. Sério. Pois é, relevante, porque assim, teve Forza, pra mim, relevante pra mim. Eu curto muito a série Gungrave, esses jogos dessa série, porque eu curto muito a propriedade intelectual, né, o anime que tem por trás e tal. Eu acho interessante a proposta do personagem, me lembra muito uma série de animação japonesa, né, um anime que eu assisti antigamente, e eu não vou lembrar o nome agora, coloca aí nos comentários quem souber, mas é um anime de vampiro, muito da hora, que tem lá o Alucard, que é a história do, né, o nome do Drácula ao contrário, que nem Castlevania e tal. Crepúsculo, né, que você tá falando? Crepúsculo, exatamente. Isso, com Edward. Edward ao contrário é Drácula, inclusive, se você não sabe. Mas, exato. Mas não, é uma série muito legal e por conta dela eu comecei a jogar Gungrave no PlayStation 2. Então foi bacana ver Gungrave sendo mencionado em Xbox. E fora isso, essa série Monster Hunter Stories é uma série que eu acho interessante. Nunca joguei nenhum jogo da série. Vou jogar muito agora. Tô muito afim de jogar o Monster Hunter Stories 3, que vai sair pra Nintendo Switch 2. Espero jogar lá e tudo mais e tal. Mas eu soube que foi anunciado, né, que o Hunter Stories 1 e o 2 vão sair pra Xbox. Então isso foi o que me chamou a atenção. Mas fora isso, não muito. Pra vocês, o que é que chamou a atenção? Se é que chamou a atenção alguma coisa? Eu tava te testando, eu não assisti a apresentação. Eu não assisti porque, cara, eu tô tão caótico aqui que, tipo, de Tokyo Game Show é em um horário que não bate muito bem, né, pro meu fuso horário. Também. Aí eu não assisti. Eu vi o trailer do OD. Ah, pode crer. Não, o que a gente teve de relevante do Xbox na última semana foi justamente, né, o handheld, né, o ROG LX, que tá sendo vendido, né, um deles, são duas versões, uma de $600 e uma de $1.000, e aí eu lembro uma aspas do Phil Spencer de um ano atrás referente ao desnecessário PS5 Pro, que a gente não vai crescer o mercado com consoles de $1.000. Pois não é? Um ano depois ele lançou o handheld, né? E também tivemos um aumento de preço nos Estados Unidos, de toda a linha deles, né? A gente pode botar aí também. Então, a apresentação em si eu também não assisti, mas como a gente também não gravou semana passada, eu acho que vale a pena mencionar. Não, tem uma coisa também que você me lembrou, que eu vi que é relevante, que eu vi muita gente postando no Reddit, que tipo, Xbox na Costco tá um preço maravilhoso, tava tipo, sei lá, uns 50% de desconto. E aí foram descobrir que a Costco não vai mais vender Xbox, então eles estavam queimando estoque e a Costco falou que é uma decisão que eles que tomaram. A Costco é uma dessas redes que você tem que ter assinatura, você tem que ser membro. Sam's Club. Você tem que pagar uma anuidade pra poder comprar lá. É tipo Sam's Club, que nem o Davi falou. Tipo um supermercado gigante, assim. E é relevante, porque muita gente compra lá. Muita gente. E eles optaram por não vender Xbox mais lá. O que pra mim reflete o fato de que, pelo menos na Costco, Xbox estava vendendo mal. O espaço pra estocar Xbox deles não estava valendo a pena. Vale mais a pena colocar lá, sei lá, papel higiênico, refrigerante. Deve ser o pensamento deles, né? Costco é um lugar que você vai pra comprar comida barata em volumes grandes, geralmente, né? Famílias que têm um pouco menos de dinheiro vão nesses lugares e tem tudo, né? Mas muita gente usa e tem que ter um cartãozinho. Mas eu compro muito eletrônico via Costco. Porque os preços deles são, tipo, soundbar eu compro lá, porque o preço é melhor e junto tem benefício ainda. Você compra na Costco, sei lá, o meu soundbar da Sonos eu comprei lá, que o preço era melhor lá, e além disso eu ganhava junto um cupom pra pegar de graça o wall mount.
E é engraçado que eu vi gente, poucas pessoas, mas eu vi gente no Twitter meio que tentando justificar o preço desse Xbox Ally X, né, por $1.000, como se fosse assim, não, tem o da Lenovo, que é mais ou menos o mesmo preço, é aquela coisa, esqueceram da história do Phil Spencer aí, a citação ninguém menciona e tudo mais e tal, mas ao mesmo tempo foi um anúncio que saiu do preço logo depois do evento de Xbox. Tipo assim, se eles estivessem satisfeitos com esse valor, eles teriam trazido na própria apresentação. Real. A Sarah Bond até falou do Xbox Ally X na apresentação, mas não mencionou preço. Muita gente ficou achando estranho, inclusive, porque as pre-orders do console iam começar agora, né? Tipo, agora, enquanto a gente tá gravando esse episódio, elas começaram, inclusive. E cadê o preço? Cadê o preço? Cadê o preço? Então, no dia seguinte, aparentemente vazou, depois liberaram o valor real, e a gente tá vendo aí realmente esse preço muito acima do que estava todo mundo esperando. Eu acho que mesmo a pessoa mais pessimista estava esperando $799, algo do tipo, e não 1.000, né? O que é que vocês acham aí do sucesso desse aparelho? Vocês acham que vai dar bom, não vai? Qual que é a estratégia por trás desses consoles portáteis de Xbox agora com esse preço? Eu acho que os portáteis de Xbox com a Asus deve esgotar de cara, porque sempre esgota, mas a gente não sabe o real número de unidades que são colocadas à venda, e eu acho que depois desse hype inicial, ele não vai vender muito bem, não. Eu acho que não nesse preço. Eu acho que nesse preço, e lembrando que não é um Xbox portátil isso, porque você não vai conseguir jogar sua biblioteca de jogos de Xbox nele, só aquilo que é vendido de Xbox para PC, né, ou Play Anywhere, ou a chave de jogo de PC via Xbox que vai rodar nele, eu não acho que vai ser um grande sucesso, não. Eu acho que no preço, um Steam Deck vale muito mais a pena. Muito mais. Vocês são muito do Steam Deck. Não, e assim, sendo bem honesto, pra mim, Xbox entregou de bandeja pra Steam, lançar daqui a pouco um Steam Deck 2, um pouquinho mais potente só do que o Steam Deck atual, não precisa ser muito mais potente, só que mais barato, exatamente, vai quebrar completamente as pernas aí da estratégia de Xbox, mas vamos ver aí, né? Galera, bora então para o boletim nuvem. Tá rolando aí um cupom do TheByte, que é TheByte, para 12% de desconto em jogos de PC na sua primeira compra na nuvem. E ainda tá rolando por tempo limitado, confere o quanto antes, o Anuversário, que tá cheio de promoções. Confira um link na descrição, QR Code na tela. E agora, acho que o Davi vai falar algo. Vamos falar de criação de conteúdo e de um monte de outras coisas, porque assim, o assunto é pauta quente e uma pauta meio bizarra também, né? Assim, um dos canais favoritos meus no YouTube é o canal do Try Guys. Não é o BRKS Edu? Além do BRKS Edu. Meu canal de grupo. De uma pessoa só não, é o beleza, seu. beleza. Só Beleza. esclarecendo, obrigado. O meu de grupo é o TheByte, mas tudo bem. Mas aí é conflito de interesses. Cara, só ele existe no mundo, né? Enfim, fala. O nome do canal é Try Guys, é um canal bem bacana de uma galera da Califórnia que faz uns conteúdos engraçados, eles fazem muitas gincanas, fazem uns conteúdos meio que assim, experimento social também e tal. São caras ex-BuzzFeed, né, era um grupo de 4 caras, e aí começou a acontecer alguns problemas e tudo mais, e esse grupo foi diminuindo. Um dos problemas que aconteceu com um dos Try Guys foi com o Ned Fulmer, que era o cara do grupo, conhecido como cara família. Ele mostrava muito a esposa dele, ele tinha uma série de, assim, de orgulhos e de ser pai, de ser marido e tudo mais e tal. Eis que rolou mó escândalo, o cara traiu a esposa com a produtora do canal e, obviamente, por ser, né, a figura pública do Try Guys associada mais a essa questão de família, ele foi tirado do grupo, ninguém sabe se ele de fato saiu ou se ele foi colocado pra fora, ficou meio esquisito, o grupo se reestruturou e vida que segue. Passaram-se 3 anos, ninguém achava que o Ned iria voltar, mas o cara voltou. Não pro Try Guys, voltou pra um podcast agora dele, chamado Rock Bottom, que traduzindo assim é Fundo do Poço, onde obviamente ele não tá discutindo nada que não seja o fundo do poço dele e de outras pessoas, mas o curioso é que ele trouxe como primeiro convidado ou convidada do episódio do podcast dele, Fundo do Poço, a esposa que ele traiu. O vídeo tá bombando agora, completamente viralizado na internet gringa e aqui no Brasil também e tal, pra quem curte Try Guys e tudo, mas não pelos motivos corretos, né, Vandep? Pela bizarrice e um pouco mais, né? O que é estranho nisso, cara, é porque, né, você falou que o nome do podcast é Fundo do Poço, e eu não sei se é uma abordagem nova para cancelamento. Eu acho que é por isso que esse assunto é interessante, né? Sobre vida pública. O quanto que vale você, né, falar da sua vida pública, encarnar o personagem de, não, eu sou o cara família, sabendo o que você tá fazendo, né? Tipo, não sei se esse cara tava achando que nunca ia ser pego, o que ia acontecer, e tudo bem, parece que é uma fofoca que a gente tá falando, mas inclusive, não se relacione com pessoas que você trabalha que sempre dá merda. Desculpa o termo aí, mas não é legal. E é o que aconteceu. O podcast em si, Fundo do Poço, é muito estranho porque
não é que ele fica, né, falando, não, eu realmente sou culpado. Ele fala, o que você sentiu quando você descobriu? Foi mais fácil que tudo isso foi público ou mais difícil? Claro que não foi mais fácil, né? Então, é um cara que não parece que, assim, né, tá arcando muito com as consequências ou sabe direito o que fez, né? Mas eu achei curioso, será que é uma abordagem nova para o cancelamento, né? E, inclusive, tipo assim, quando que alguém cancelado pode retornar? Né? Recentemente, eu até estava analisando o caso do Louis C.K. O Louis C.K. é um comediante que era considerado o melhor, né, nos últimos anos, e foi cancelado por um negócio que não foi ilegal, mas foi imoral e foi um abuso de poder. Vocês podem pesquisar o que o Louis C.K. fez, mas que eu acho que é essa a diferença. Quando um cara que nem o Bill Cosby, que era um dos maiores comediantes dos anos 80, né, inspiração para muita gente, tem programa onde ele era um pai de família médico, ele dopou mais de 70 mulheres para abusar delas depois. Esse cara tá na prisão e tinha que estar na prisão. Na verdade, ele saiu, né? É bizarrice. Depois de um tempo, ficou pouco tempo e saiu. Quando você faz algo que é considerado imoral, que é um adultério, algo assim, o cara tem direito de votar? Tem. E o próprio Louis C.K., né, que foi canceladaço, ele vendia Madison Square Garden, ele tinha uma série chamada Louie em 2010, que era muito boa. Ele falou, tem uma hora que você cai tanto que é quase libertador o fundo do poço. Acho que esse é meu ponto, né? O cara, tipo assim, não tem mais o que eles podem tirar de mim. Então o Louis mesmo voltou e tá fazendo stand-up, e tem gente que não quer ver. Mas eu acho que é mais interessante por essa ótica, né? Quando que é ok alguém voltar? A cultura do cancelamento existe ainda, né? Porque era um negócio que as pessoas falavam muito, de fato, né? Teve um movimento Me Too das mulheres que o Harvey Weinstein, né, ele era chefe de estúdio, também foi preso. Mas, assim, qual que é o momento disso no mundo, assim, né? Porque, assim, tem gente que pode voltar. Se é um negócio que é imoral e não ilegal, mas você também escolhe o que consome, né? Mas o podcast em si, antes de passar a bola pro Edu, eu achei muito estranho, cara, porque ele não parece que assume muita responsabilidade no que fez, não. A mulher mesmo fala, eu tô com vontade de sair daqui, então não sei se ele tá usando o caso, o último jeito dele conseguir ser relevante de novo. Pra mim, foi um pouco isso, né? Mas é isso, Edu. Sei que você também tem uma vida pública, você fala do teu casamento, mas não muito. Tem que tomar alguns cuidados, né, sendo uma pessoa pública nesse nível, porque acabou, né? O Try Guys mesmo não é a mesma coisa, cara. Não é a mesma coisa. Tem muita coisa que eu opto por não compartilhar, porque eu acho que não convém. Eu, graças a Uhum. Deus, tenho um relacionamento maravilhoso com a minha esposa, sou pai de 2 crianças, ser pai é extremamente difícil e desafiador. Paternidade e maternidade são, acho que, os maiores desafios da vida, ainda mais na situação em que eu não tenho família por perto para ajudar na criação, eu conto com amigos, mas é claro que a gente não vai ser abusivo de ficar largando as crianças pra gente sair. Uhum. Então, assim, eu sou pai 100% do tempo, né? Porque mesmo que a minha filha esteja na escola, o meu filho tá em casa. Então, quando eu não tô trabalhando, eu tô me dedicando à família, né? E coisas que derivam da família, né? Cuidando do lar, né? Cuidando da casa, fazendo jardim, essas coisas, né? E eu acho que muita coisa não convém compartilhar publicamente, e eu acho que se você pinta que a sua imagem é de pai de família, Cuidado, né? e aí você comete uma traição, foi contra o que você estava expondo, ou foi contra a sua persona pública, né? Eu acho que até mais do que essa questão, o que me chama mais atenção sobre essa história do Ned Former não é nem o fato dele voltar, porque realmente uma pessoa cancelada hoje em dia, ela volta, o Louis C.K., como o Van Depp inclusive mencionou, é um exemplo disso, mas é a maneira que a pessoa volta, né? O próprio Louis C.K., ele trouxe no especial, assim que ele voltou, uma ou outra piada que tem a ver com a polêmica de Sim. por que ele foi cancelado. Sim, isso é verdade. Mas o especial inteiro não foi sobre isso, ou ele não voltou com um podcast em que ele não tá fazendo piada, ele tá só falando do que aconteceu, entendeu? Isso. O estranho foi o cara ter escolhido o tema que o cancelou para exatamente falar sobre e tentar voltar digamos assim, aos braços do povo, né? Isso que foi bizarro, né, Van Depp? Porque é uma abordagem curiosa, no mínimo. Eu acho que é errada porque, assim, eu conheci o Try Guys e eu meio que lembrava dessa história, mas eu esqueci. Então agora a pessoa que você já expôs ao ridículo, né? Por isso, uma traição pública. Você traz ela de volta e fala, não, vamos gravar aqui, mas assim, se pelo menos fosse um sentimento de uma sessão de terapia genuína, né? Se eles tivessem pego um psicólogo, alguém, não, a gente tá tratando com essa pessoa aqui, nosso relacionamento há 1 ano, e aí ele topou, vamos fazer aqui, porque eu acho que já que a queda foi pública, eu quero que a volta também seja. Mas assim, se você vê pelo menos alguns clipes que a gente pode botar de fundo, assim, pelo menos as imagens da esposa dele, ela tá desconfortável, ela fala, que nem eu falei, ela quer ir embora, não quer participar, não perdoa ele, e ele fica chocado que ela falou que não perdoa ele. Então, não sei, cara, não acho que foi um negócio muito pensado, né? Você falou do Louis C.K., de fato, ele voltou fazendo o que ele sabe fazer, porque ele realmente é muito engraçado, aí você decide
Luigi se consome ou não. Ele fez um podcast com o Theo Von, que eu vi uns clipes, que ele tinha problema de viciado em pornografia e nessas coisas, e ele até fala, eles se tratam juntos, né? Então, não é que assim, não, agora tá tudo certo, Luigi, porque ele fala, as pessoas não vão perdoar, e principalmente, que é o mesmo caso do Ned Fumer, se afeta as pessoas à sua volta. Eu acho que esse é o grande ponto que a gente tá falando. Tipo, o Luigi mesmo, eu voltei e eu vi que nem todo mundo me odiava e eu podia ir nos comedy clubs, né, fazer os meus 5 minutos, 10 minutos e tudo bem. Mas a minha filha na escola vai ser sempre o pai que fez aquelas taradices lá. Ele até brinca, né, tipo, o Obama sabe qual é o meu fetiche. Você entende que horrível? Isso foi uma piada que ele fez, né? Então, tipo... De novo, tem essa linha entre alguém que faz algo ilegal, absurdo, que nem Bill Cosby, Harvey Weinstein, e alguém que faz algo bem imoral. O que o Louis C.K. foi pior que a traição, mas assim, cara, eu não entendi necessariamente a abordagem desse cara. Eu acho que é a última coisa. Não, eu não consigo voltar sem ignorar, mas às vezes talvez seja melhor. Eu paguei minha sentença de 3 anos longe, vou tentar fazer um programa, alguém vai consumir, alguém não vai, e é vida que segue, né? Não sei, também os pessoal do comentário. É porque, no fim das contas, as pessoas vão sempre lembrar. Sim. E se as pessoas não souberam, elas vão aprender porque alguém vai relembrar, vai informar. Então eu acho que assim, rolou um problema. Desculpa, você acha que se rolar um problema público, você tem que responder publicamente? Basicamente Eu acho que você tem que demonstrar publicamente ou o teu ponto de vista, se você acha que estava certo, ou se você estava errado. Você precisa legitimamente se arrepender, explicar o que aconteceu e de fato, se apoderar do erro, assim, no sentido, errei, perdão. E é isso, porque no fim das contas todo mundo erra, né? O curioso é que os próprios Try Guys fizeram isso assim que deu o problema. Tem um vídeo aí que o nosso editor vai estar colocando. Os próprios Try Guys gravaram um vídeo explicando o que aconteceu, mencionaram o nome do Ned, não trouxeram o Ned pra falar, já estavam afastados do cara e tudo mais e tal. E o Ned ficou calado. Ficou calado por um motivo óbvio, né? Ele tava no olho do furacão e queria se preservar, papapá. Então, assim, pra mim, o assunto já tava encerrado, pelo menos pela fala dos Try Guys, né? Então, assim, dava até pro cara voltar pro YouTube com uma outra proposta, com outro canal, fazendo até talvez algo que ele fazia nos Try Guys, só que agora sozinho. Isso, eu acho que seria isso. Eu fico pensando, será que isso também não é um traço da cultura digital de hoje em dia, assim, de tentar expor tudo, de se super expor em relação a qualquer coisa? Eu acho que tem até uma fala no próprio podcast do que o Ned fala com a esposa dele, um pouco nessa história, tipo assim, o escândalo foi público, então a gente tentar resolver isso, né, de tentar, digamos assim, mitigar, tem que ser público também, mas fica uma coisa muito, muito, muito esquisita e me faz pensar se isso não é, hoje em dia, um traço dessa cultura maluca que a gente tá vendo no mundo, especialmente nos Estados Unidos, né? Recentemente, inclusive, a gente teve toda a polêmica do Jimmy Kimmel, né? Que, assim, tem nada a ver com traição de ninguém e tal, tem a ver com uma outra parada, um atentado lá, que matou uma pessoa, papapá, mas o que eu fico achando bizarro é como a cultura americana hoje, ela tá jogando tudo, assim, toda a merda no ventilador e deixando tudo explodir, porque tiraram o programa do cara do ar, de uma hora pra outra o programa voltou e parece uma grande novela. A sociedade americana hoje parece uma grande novela, tá todo mundo assistindo, e quem eu acho que sai mais perdendo com isso tudo é o povo americano, né? Eles estão fazendo um speedrun de como arruinar a economia número 1 do mundo. Esse lance da cultura do cancelamento, tem um caso que envolve games recente, eu preciso assistir o vídeo ainda, mas saiu ontem, em relação à data de gravação desse episódio do Debate, um vídeo resposta do Completionist, que é um gringo importante da comunidade, que ele foi pego cometendo algo do tipo, e não vai ser o termo correto que eu vou usar aqui, mas é mais pra galera se localizar, fraude com uma empresa de arrecadação de fundos para doação. Tô falando isso num termo genérico, e aí eu quero assistir, eu não assisti ainda o vídeo resposta dele, mas ele ficou acho que cerca de 1 ano ou mais sem publicar conteúdo depois que veio à tona esse caso, e eu quero assistir o vídeo, porque assim, como eu falei, cara, todo mundo erra, e eu acho que todo mundo tem que ter o direito de arrependimento, de reconhecer os próprios erros e múltiplas chances depois de cometer o erro. É óbvio que eu consigo até prever alguém nos comentários falando, tipo, alguma coisa bizarra que alguém cometeu. Isso. E você perdoaria isso? Cara, eu tô falando de coisas normais.
da vida. O Assim. negócio disso será que a gente julga as pessoas pela pior coisa que elas cometeram? De novo, se é algo ilegal, se é algo absurdo, você não precisa perdoar ninguém. Eu falei do Louis C.K. de novo, que não foi ilegal, mas foi bizarro, tá? É porque eu acho que se o arrependimento é real, Sim, exato. por pior isso, eu acho que faz seja o que a sentido. pessoa cometeu, se o arrependimento é real, se a pessoa admite que fez o que fez e legitimamente se arrepende, eu acho que ela precisa ter o perdão. E o perdão não é esquecer o que aconteceu. Esse é o negócio. O Louis C.K. eu consumia muito ele. Eu pagava $5. Ele é um cara, um dos primeiros que não botou o stand-up dele no YouTube, mas ele vendia por $5. Isso, sei lá, em 2014, 15. E era muito bom. Mas assim, todo mundo tem direito de não querer consumir. Hoje em dia eu não compraria o negócio dele, entendeu? Tipo, eu não compraria um stand-up, não daria dinheiro pra ele, porque eu achei estranho, mas eu vi uns clipes dele que parece que ele tá arrependido, ele tá literalmente se tratando e vivendo outra vida, né? Então, as pessoas podem comentar, será que alguém pode voltar ou não? E pra finalizar também, usando o ponto do Davi, sobre a sociedade americana, a gente não precisa entrar muito em política. O negócio do Jimmy Kimmel teria sido legal discutir, mas a gente perdeu um pouco aqui. Mas no fundo é sobre preservação, cara. É uma palavra que eu uso muito em todos os sentidos, com todas as minhas relações, e na imagem pública você precisa se preservar. Inclusive, no meu caso, o debate crescendo um pouco, trabalhando com nomes grandes, eu posto quase nada da minha vida pessoal, eu não preciso expor nada, eu não sei quem tá assistindo, eu não sei quem... basta uma pessoa maluca, né? Então, se você é casado, se você tem uma família, cara, você tem que saber se comportar. Você não pode, justamente, que aí é um caso, de novo, do Louis, que eu falei algumas vezes, que é parecido com o do Ned, que você tá numa posição de poder e você basicamente abusa de uma mulher. Beleza, que foi um caso consensual que ele teve com uma produtora, mas talvez ela tinha uma admiração por ele, né? Então, cuidado, assim, no fim, cuidado, porque as tuas ações não afetam só você. E aí, a gente mencionou na intro do episódio uma novidade do YouTube, mas eu não sei nem qual que é. Qual que é, Davi? Na verdade, é um conjunto de novidades, assim, o YouTube, ele trouxe... O Davi achou que tava em off, foi engraçado. Sempre pronto, sempre pronto. Teve um evento recentemente do YouTube chamado Made on YouTube. E aí, nesse evento, o YouTube, ele revelou, né, anunciou uma série de novas funcionalidades que ele vai estar trazendo para creators e, obviamente, para usuários comuns também. E se aproveitam, né, do que os creators colocam na plataforma nos próximos dias, semanas e meses, né? Inclusive, já tá começando a aparecer novidade, já começou a pintar novidade em alguns YouTube Studios de alguns creators. Inclusive para você, né, Edu? Apareceu a abazinha de colaboradores agora, não é isso? Apareceu a de collabs que, assim, cara, é semelhante ao que tem no Instagram, que você pode fazer um post com múltiplos perfis. Um post é feito por um perfil e aí você chama outros colaboradores e aparece o nome de vários criadores. No YouTube isso tá rolando, eu inclusive, o Quiz Gamer que eu gravei com a minha esposa, eu coloquei como uma collab do BRKS Edu com o Pequeno Sapeca. E aí o Quiz Gamer com o Kogu eu coloquei como collab com o Kogu. Fofo. Porque daí isso aparece com o nome de múltiplos criadores. Eu acho que é legal pra ajudar a divulgar um canal, divulgar o outro. E eu imagino que isso também vai aparecer no feed das pessoas de uma maneira diferente. Tem uma aba nova no canal, na home do canal de collabs. E é uma feature legal, eu acho. Eu vou tentar resgatar vários collabs que eu gravei no passado e mandar o convite para as pessoas aceitarem, para que isso fique marcado no canal como vídeos que eu gravei com convidados. E a maneira como isso funciona aparece nas configurações avançadas de um vídeo específico o chamar um colaborador. Quando você clica ali, você recebe um link que você tem que mandar para a pessoa com quem você gravou o vídeo, e a pessoa acessando esse link, ela aprova no estúdio dela a colaboração, que eu achei uma feature bem legal. Teve uma outra feature interessante que eu acho que vai ser até bastante útil pra gente aqui no debate, Vandep, que foi o teste AB de títulos e miniatura. Agora, oficialmente, ele vai ser entregue para todos os creators que usam, né, o YouTube Studio e tal. Explica pra gente um pouquinho por que esse teste AB de títulos e miniatura é tão interessante aqui pra gente no debate. Porque eu e o Davi, principalmente, claro, com a experiência do Edu, o Davi foca muito nas thumbnails, a gente bola junto também, mas ele que faz, e o título sou eu que foco mais. Eu gosto, inclusive, às vezes a gente bola um depois do episódio, o episódio sai, eu assisto ele,
E aí eu consigo pensar em algo melhor, inclusive da ordem. Então vai ser legal ter o teste, mas é uma coisa do próprio YouTube. Às vezes você muda um pouco a thumbnail, parece que é um vídeo novo, ou você, né? Sempre que eu mudo o título, eu tiro um print de como aquele episódio está performando referente aos outros e vejo se há alguma diferença. Às vezes é o título, às vezes não, mas eu já vi uns crescimentos bons. Até porque às vezes a gente bola aqui rapidinho, né? A gente tá cansado e depois, vendo o episódio, vem algo melhor. Você falou de collab, Edu, né? A gente no Instagram faz com o Debate e BRKC Edu e funciona muito bem. Inclusive, sigam a gente e o Edu lá no Instagram. Mas eu achei que, eu não sei se você quer falar ainda de YouTube, Davi, mas o Instagram teve uma novidade que eu achei muito interessante. Eu não sei se vocês viram, de lançar vídeos super finos, né? Em 5.120 por 1.080. Eu acho que vale a pena a gente abordar um pouquinho isso também, porque vocês devem ter visto, né? Espero que esteja na tela aí. Super fino, que é uma coisa bem diferente, né, do conteúdo vertical, que a gente está acostumado a fritar o cérebro lá. Mas assim, eu quero entender o que vocês acharam disso, e para mim fica muito claro que às vezes é para botar uma propagandazinha em cima, para chamar atenção para a plataforma, mas vai poder botar mais coisa em volta. Eu achei conceitualmente interessante. O que vocês acharam? Eu não explorei isso, eu fiquei sabendo por causa da Marina, né? A Marina, esposa do Davi, noiva do Davi, né? Futura esposa. Ela me avisou e eu até fiquei de tirar uma foto ou fazer algo do tipo pra ela elaborar com o Max um conteúdo pro meu perfil. Eu não fiz isso ainda. É capaz que, ao passo que esse episódio vá pro ar, lá no Instagram do Edu já esteja lá a postagem da gente aproveitando essa trend. Eu vi muita gente falando que essa trend, ela é como se fosse uma pegada mais cinematográfica, né? Porque, isso. né, de colocar filmes na horizontal, que tem uma pegada mais, uma viagem mais cinematográfica. Até agora, só quem eu vi usando isso foi mais pra fazer conteúdo engraçado, não necessariamente cinematográfico. A própria conta oficial do Instagram, ela fez uma brincadeirinha, assim, não colocou nada cinematográfico, pelo menos nada que pareceu cinematográfico com esse tipo de layout, mas eu não sei, eu tô curioso pra ver aí o que é que o pessoal vai criar. Sempre que tem um novo formato nas plataformas, eu sempre fico curioso pra ver como é que o pessoal vai pegar e usar, né? Mas vamos ver. É legal jogar na mão de pessoas criativas. Eu falei que dá pra botar algo em cima, né, acima da imagem, mas você também consegue. Se quiser focar numa mensagem, né, bem naquele retângulozinho, você bota a tua marca ou algo chamativo pra fazer um anúncio. E não sei, pra mim é interessante eles explorarem essas coisas novas. Falando de novidade de plataforma ainda, uma coisa que eu não tô vendo o Instagram trazer, mas que nesse último roll-up aí de novidades do YouTube já trouxeram, é a entrada de IA cada vez mais como ferramenta de apoio. Uma das ferramentas de IA que foi apresentada nesse Made on YouTube, nesse evento recente, foi a de dublagem automática com sincronização labial, que é um negócio bem já avançado, assim, né? A gente nem chegou ainda, de fato, em ter as faixas traduzidas para vários idiomas de uma maneira bacana, e o YouTube já tá querendo lançar a sincronização labial. Tem inclusive um vídeo do pessoal do Colin e Samir, que é um podcast muito focado em criação de conteúdo, onde lá ele já traz um teste de como essa sincronização labial vai funcionar e de como essa dublagem feita por IA vai funcionar. E ficou relativamente interessante. Você chegou a dar uma olhada nisso, Edu? Eu vi, eu acho bem interessante isso, porque, cara, eu não conseguiria, por conta, providenciar os meus vídeos traduzidos para um público gringo. Mas com essa ferramenta eu acho que eu conseguiria. A gente tem que lembrar que, assim, como brasileiro, com o público brasileiro, a gente tem um orçamento muito mais limitado do que os gringos têm. E aí você pega criadores grandes da gringa, eles têm equipe de dublagem e tal, eles têm orçamento pra isso. Lembrando que eles ganham de 10 a 20 vezes mais que a gente, ou mais, né? E aí eles estão conquistando o público no Brasil. Eu adoraria conseguir, com o meu conteúdo, conquistar público fora. E eu acho que essa seria a maneira, pelo menos inicial. Porque se eu consigo construir uma base fora, eu acho que eu consigo investir mais dinheiro pra providenciar um trabalho de dublagem. Mas sem ter um público fora, não dá pra eu começar isso fazendo um malabarismo que é cuidar de família e trabalho tudo ao mesmo tempo, né? Bom, gente, obrigado por mais um episódio do Debate. Se você tá assistindo isso numa segunda-feira, bom almoço, né? Espero que tenha sido bom. A louça, o que vocês estão fazendo com nós. Se você não sabe, quinta-feira passada foi aniversário do nosso queridíssimo BRKC Edu, Eduardo Benvenuti. Parabéns! Obrigado. Posso falar quantos anos você fez? Posso Claro que não, 29, eu falo. 29, 40 aninhos, mas tudo bem, todo mundo aqui é meio velho. E eu achei que isso aqui seria uma boa oportunidade só para agradecer o Edu novamente, né, pelo nosso projeto aqui. Eu conheci o Edu em 2011, numa das piores fases da minha vida,
E ele, sem pedir nada em troca, me ajudou, deu um like no meu vídeo, depois eu entrei na Machinima e tal, e o Edu sempre fez isso, ele sempre fez coisas pelos outros, sem pedir nada em troca, sem querer né, os louros disso, e por isso também eu levo tão a sério representar ele como agente nesse programa, nem se fala, né, em todos os projetos que a gente já tocou junto também, Mixer, Azubo, Machinima. Inclusive, né, eu vou passar a bola pro Davi também, não quero me estender muito, mas nesse projeto, né, que ele não precisava, gente, o Edu não precisava fazer um podcast comigo e o Davi, ele apostou na gente, e às vezes quando você não tá bem, ou às vezes quando você tá bem, só precisa que alguém aposte, que confie em você, e fica aqui meu agradecimento pro Edu. Eu que agradeço. Eu agradeço também, e não só por tudo isso que o Vandep falou, e pela importância que o Edu tem pra gente, tanto dentro do debate quanto fora, né? Porque eu também trabalho junto com a Marina, minha noiva, futura esposa aí, ajudando o Edu no canal, nas redes sociais e tudo mais. Mas eu também queria agradecer, Edu, por esses 40 anos seus aí, mas também pela presença positiva que você é na plataforma, assim. Eu acho que querer ser criador de conteúdo foi pra mim um sonho lá atrás, muito em função da tua relevância, da tua presença, da tua influência positiva no momento em que eu comecei a estudar esse mercado, comecei a ver as pessoas que estavam lá e tal. E assim, é claro que esse mercado de criação de conteúdo, ele tem pessoas de todos os tipos, né? E talvez eu acho que se eu tivesse conhecido outras pessoas ao invés de você, Sim. talvez eu não tivesse me apaixonado por esse espaço e gostado tanto dele quanto hoje eu gosto. Então, obrigado mesmo por ser essa pessoa que causa um impacto positivo não só nas pessoas que trabalham contigo, mas no público e nas pessoas que se inspiram em você para serem também criadores de conteúdo, profissionais, éticos, com foco em qualidade, pessoas do bem mesmo e tal. Então é isso, cara. Parabéns e valeu. Muito obrigado. Só para finalizar dentro do teu ponto, o Edu fez isso em várias fases, inclusive lá em 2011, quando ele virou recrutador na Machinima e teve a possibilidade de dar oportunidade para as pessoas monetizarem os canais pela primeira vez. Ainda me lembro do vídeo do Edu falando, você não vai ganhar muito dinheiro, mas você vai poder sair para jantar com sua namorada, seu namorado. Sim. E se fosse uma pessoa errada, tanto que houveram pessoas erradas em projetos depois, eu não sei como estaria o YouTube de games no Brasil. Tá? Então você pode estar aqui, os caras puxando o saco. Não, tudo aqui é verdade. O Edu apostou em pessoas. Tem o Mr. Remedy, um português de 500 inscritos. Ele é muito talentoso, vamos dar uma parceria pra ele. Ele não foi uma troca, vou te dar uma parceria e você vai me ajudar no meu futuro. Com o Edu deu certo, cara. O Edu me recomendou, inclusive, para um emprego na Machinima depois também. A gente, né, trouxe para alguns projetos que eu toquei. E é isso, a vida é feita disso. Então, não sei se você quer falar algo, Edu, mas obrigado de novo. Só agradecer. Obrigado aí pelas palavras inesperadas. Valeu. Estou feliz, estou bem. Valeu, boa semana, gente. Abraço. Valeu. Legal. Tchau, gente.